eu sou o Rodolfo Tales, eu sou idealizador da Casa de Rabisco e estou aqui com minha equipe, meus parceiros, e é isso. Olá, prazer, meu nome é Jason Ramos, sou hoje artista e muralista, mas comecei como aluno do Casa de Rabisco. Eu sou Eliseu Gomes e eu sou um dos artistas, né, criadores, né, do Casa de Rabisco, e eu faço parte da equipe fazem 2 anos, né, desde que o Rodolfo e o Jason me convidaram e a gente funcionou como grupo e vem até então atuando com a equipe, é isso. A gente já acontece, tá mais de 7 anos, mas nós 3 somos os criadores, né, das artes, no caso, A né? gente é o trio do cofre do Rabisco. Exato. Então a gente costuma dizer que nós somos os autores do Casa de Rabisco, né? Mas a gente sempre tem uma equipe grande, uma galera que sempre está junto com a gente, ajudando na produção, ajudando nas oficinas. Cada um faz um pouquinho e forma a Genkidama, que é a Casa de Rabisco, né, meu cara? Bom, os muros não foram a primeira etapa do Casa de Rabisco, né? O Casa de Rabisco começou com as oficinas, né? Mas assim, eu particularmente já tinha pintado muro antes, né? Acho que todo mundo aqui já tinha pintado muro Já, antes. Como sim, com certeza. Nas suas vidas, né, individuais. Passada. Mas aí... vidas passadas, eu acho. Eu particularmente tive contato, vamos dizer, cedo com pintura mural, né? Porque o meu pai, ele trabalha com arte mural desde os seus 17, 18 anos. Mas ele nunca teve um projeto, ele sempre foi artista solo, correto? Mas ele, tipo assim, ele nunca de fato me ensinou, mas eu assistia a ele, então foi uma referência, foi estimulante para mim. E ter conhecido o Rodolfo fez acender a minha tocha e querer focar na carreira artística. Aí, assim, como o Jason tá falando, né, também tive uma experiência de trabalhar com o pai dele, com outros artistas locais. Eu tenho, né, minha graduação, minha formação em artes visuais, então durante o curso eu fiz, não pintura mural, não muito pintura mural, mas fiz pintura também, tem toda a produção anterior também. Mas a questão do muralismo a gente desenvolveu junto, né, da prática constante do muralismo. A gente já tinha feito, né, separadamente, mas a prática constante veio junto, desde que a gente começou a pintar mural junto, a gente não parou, né. E aí assim, a gente, né, eu particularmente comecei a pintar muro com grafite mesmo, né. Só que acabei não me identificando tanto com a técnica da lata, né. Aí depois eu me afastei um pouco, até também por causa do preço que era a lata, né, já era muito caro na época. Não vale o corre, né? Ainda mais que é difícil marcar o orçamento. Sim. Ainda mais quem mora na favela, tipo assim, a condição financeira dos comércios na favela já é baixo. Então pra gente que é muralista e a gente tem um trabalho que, querendo ou não, é de um valor alto, essa é a realidade é que, tipo assim, o nosso trabalho é de um valor alto, mas que infelizmente a gente tem que nerfar o nosso orçamento para assim conseguir adquirir, conseguir trabalhar dentro da favela. E também isso é uma contrapartida que a gente tem pro favela também, né? Não é uma questão só financeira, né? Até porque a gente trabalha com mural em outros lugares. Inclusive, também, a gente né? prefere trabalhar na favela para poder dar visibilidade à favela, que não é uma área muito vista. A periferia não é vista lá fora, ela é total ignorada. E através do nosso trabalho artístico, a gente dá visibilidade para a periferia, que não é visualizada através de projetos, através de oficinas, através de muralismo. Então, é muito importante o movimento artístico dentro das periferias. Para mim, eu sempre quis levar a arte para os espaços públicos, né? Mas quando eu comecei a fazer, basicamente o cenário era de arte pública, era de grafite, né? E letreiro é uma coisa que na época não me interessava. Eu cheguei a ter uma experiência com mural na faculdade, dentro de um projeto que era o Entre Comunidades. E lá, depois, eu fiquei um bom tempo sem conseguir desenvolver dentro dessa parte comercialmente falando, né? Só de forma autônoma, né? Mas como a minha missão era trabalhar com arte, eu fiquei um bom tempo sem fazer, né? Então, eu acho que a gente está vivendo hoje um período muito positivo para a arte mural, né? Que está sendo buscado, né, esteticamente dentro dos espaços, né? Bom, a importância de pintar muros, né, de fazer muralismo para mim é que, cara, a gente tá fazendo arte urbana, assim como o grafite, né, que é o exemplo mais comum de arte urbana. Às vezes as técnicas até se misturam, mas a diferença mesmo é a técnica.
porque a gente usa, né, a tinta, o pincel e os grafiteiros usam lata, mas e assim como outras formas, outras expressões artísticas também se encaixam na arte urbana, como performance às vezes intervenções. Eu acho que é importante porque o muralismo, né, falando de muralismo como arte urbana, é uma arte democrática que atinge, que chega mais fácil ao público geral, ao brasileiro médio, assim, porque não é todo mundo, né? Às vezes a galera esquece que não é todo mundo que frequenta espaços expositivos, museus e galerias. Mas a maior importância para mim de se pintar muro é ser uma arte urbana, sendo assim, ser mais democrática e atingir um público maior do que uma arte institucionalizada que está em exposição no museu ou numa galeria. A gente tem um histórico de murais no bairro já, né? Só que muitos deles, né, a maior parte deles, acabou saindo, né, ou indo fazer outras coisas, porque tinha essa característica mesmo, né, do trabalho muito artístico, assim, de alto valor, não ser tão aceito, né? Então, acaba que a importância dos editais públicos, né, como é o caso do edital que está financiando esse nosso projeto agora, é da gente conseguir fazer essas coisas em espaços onde o fomento pela população não é tão presente. Então, assim, isso aumenta o interesse da população por aquilo e vai normalizando, né, aquela cultura. Então, só que a gente fez um movimento anterior, né, aos editais, né, porque os nossos primeiros murais não foram para edital, né. O primeiro mural que a gente fez, né, que foi ali embaixo, no Portal da Baixada, foi uma iniciativa privada, a gente buscou patrocínio, né, dos lojistas, conseguiu material, conseguiu patrocínio de pessoa física para levantar um dinheirinho, para a gente conseguir também se pagar, e conseguimos fazer o primeiro, e a partir daquele primeiro a gente já fez, né, um outro com edital, começamos a ter a projeção de alguns serviços aqui no território de contrato já, né, com lojistas. Então, assim, a gente, por isso que a gente, como eu acho que eu já falei, né, gosta de fazer aqui um preço mais acessível, para que a gente possa também ter esse acesso. Isso, oferecer esse acesso também pro público e pros E é bom ressaltar que o mural que a gente fez é um mural tipo de você olhar e falar coisa de doido, porque ele é um mural grande na descida do morro. A gente tipo descida de escada, né? Então foi um bagulho hardcore mesmo. De você olhar e falar, mano, isso aqui eles ganharam dinheiro. E na verdade aí foi uma troca de que a gente não ganhou, mas tipo assim, a gente ganhou pela questão da notoriedade. Mas tipo assim, questão financeira não teve, tá ligado? Não teve alguém que veio aqui e apoiou nós, não teve um edital. Mas a gente foi lá e fez, o bagulho ficou bom, ficou top. Foi o primeiro mural do Muros que Muda o Mundo. Sim. Uma característica dos projetos, quando eu estou escrevendo, é de sempre ter a formação de mão de obra. Né? No edital que a gente passou lá do mural lá de baixo, né? A gente colocou contratação de pintores locais. Nesse agora que a gente passou, a gente acrescentou, né, formação nas escolas, entendeu? Então a gente tem essa preocupação de a gente não ganhar só pra gente, né? Então a gente tenta trazer esse pensamento coletivista pro território também, né? Eu acho muito importante a gente investir mais em trabalhos criativos, com liberdade de expressão. Por quê? São mais bonitos visualmente, chamam muito mais atenção e deixa um ambiente muito mais bonito. Tipo assim, na minha opinião, o mural que eu mais gosto é o mural que a gente fez no restaurante, que ele compra as duas ideias. Foi o que a gente discutiu sobre o trabalho formal e o trabalho criativo. A arte, o sabor de casa, a gente trabalhou por fachada letreiro e a arte criativa. A gente fez um realismo estilizado e isso ficou demais, porque a gente fundiu as duas composições, tanto formal, tão criativa, criou um equilíbrio. Eu concordo com o seu pai, esse negócio de pintura, esse negócio assim, tudo, eu gosto desse negócio. Inclusive até minha filha falou comigo que eu podia trabalhar esse negócio de pintura, que eu gosto de decorar as coisas, eu faço tudo. Eu valorizo sim, porque tem muita gente que acha ruim, não tem? Que a pessoa faz aqueles negocinhos, vai, reclama, mas eu gosto, eu acho bonito. Da minha parte eu gosto. Primeiro que eu gosto muito de animais.
então eu gosto dessas referências, quando a arte envolve essas coisas. Acho muito maneiro. Na primeira vez que eu vi ela, eu dei até uma viajada, eu tava vindo aqui trabalhar, aí eu dei até uma perdida um tempo, assim, que eu parei, admirei, achei muito bonito. Aí tenho dessas coisas, de quando eu descubro alguma coisa nova, eu tento, geralmente não dá muito certo, nada muito profundo, mas eu tento parar, fazer uma reflexão do se aquilo me diz alguma coisa, se eu acho interessante, ou a coisa só visual mesmo. Mas eu acho que especificamente me deu esse toque, assim, dessa reflexão de parar para pensar um pouquinho no entorno da realidade dos animais, essa questão do abandono que a gente tenta cuidar, mas uma pessoa só fazendo a causa é difícil de resolver. Mas eu acho que é isso. Toda vez que eu encontro alguma arte, eu tento criar essa conexão. Nem sempre dá certo, às vezes ela me agrada só visualmente, e eu não consigo fazer uma reflexão muito grande, mas acabou que me trouxe essa coisa. É difícil, porque você não tem reconhecimento, você não tem apoio, e eu imagino que para desenvolver esses projetos, sem esse devido apoio, é ainda mais difícil, né? E essa questão da comunidade, eu acho importante abraçar, mas ao mesmo tempo eu entendo que se você não tem acesso, fica difícil. Então, o correto seria que essas formas de arte chegassem na gente de forma mais fácil, para que a gente se habituasse com elas e a partir daí conseguisse valorizar cada vez mais. Eu acho que nesse ponto, assim, a ignorância que a gente tem, né, de não ter o acesso, ela dificulta a valorização. Porque justamente por essa questão de a pessoa não conhecer e aí ela não consegue entender e aí acaba deixando passar batido. Então o fato seria popularizar, né? Dar incentivo, dar apoio para esses artistas conseguirem fazer o trabalho cada vez mais, ser mais visto e consequentemente ser mais valorizado. Eu acho um impacto bem positivo, bem bacana. Eu acho que está precisando disso aqui, né? Precisando mais de artes, de coisas que chamam a atenção da comunidade, dos jovens, crianças. Eu acho bem bacana, bem positivo. Eu acho bem desafiador, assim, porque nem tudo eles fazem o que amam e eles querem mostrar isso para as pessoas, só que é difícil hoje em dia ter pessoas que se interessam pelo esse trabalho, por essa profissão. E eu acho que se tivesse mais um apoio para estar mostrando mais, chamando mais, algo dentro do projeto para chamar mais atenção, eu acho que o próprio profissional ia se sentir mais satisfeito em estar mostrando o trabalho, estar conquistando mais visibilidade do trabalho dele. Eu acho que está precisando de apoio pro profissional. Eu acho que está precisando mais de colaboradores, empresa, pessoas, da oportunidade de estar cedendo, às vezes até um muro para mostrar uma arte bacana. Eu acho bem bacana, muito bacana, só que, gente, tem que ter mais oportunidade para as pessoas estar mostrando esse lado artístico que quase ninguém tem oportunidade de estar conhecendo. Porque eu acho que o próprio artista não tem essa oportunidade de estar mostrando para as pessoas. Eu acho que muita gente que tem interesse e não tem oportunidade de estar conhecendo, porque o artista não tem oportunidade de estar mostrando. Sim, teve o lá do Convento da Penha, que eu vi, do Roger, lá em Vitória também, que quando fizeram aqueles ali perto da Beira-Mar, eu acho que é perto da Beira-Mar, não é? Também eu achei bem bacana aqueles quadros das mulheres negras, que tem os cabelos de árvore cacheado, aqueles cabelos, eu achei bem bacana também, assim, eu achei bem chamativo e bem criativo também. Eu amei, super amei. Daqui da comunidade. Daqui tem o quadro ali do jogador que o Roger pintou. O que você achou dessa arte? Boa, muito legal. Você conhece o autor desse trabalho? Conheço. Como você acha que é a vida dos artistas que trabalham com isso? Como você acha que é a vida dos artistas que trabalham com isso? Acho que é bem animada, alegre. A pessoa fazer uma coisa bonita dessa. Bonito, acho que diverte as pessoas, né? Coisa bonita. Alguém que está triste fica alegre.
E alguém divide ajudar, né? Com recurso. Um pouquinho daqui, um pouquinho dali de cada um. Aí daqui a pouco vira uma muralha grande, bonita.